É, cara, que saudade da Copa do Mundo. Jogo todo dia, aquele hype pra ver sua seleção jogar. E com a gente não foi diferente, né? Principalmente porque o Brasil chegou sendo a seleção favorita pra ganhar a Copa. Talvez você discorde, mas na época a seleção chegou com um hype absurdo. Boa defesa, meio-campo insano, um ataque, digamos assim, perfeito. A estreia da seleção brasileira foi algo mágico. O nosso grupo não era tão complicado se a gente for comparar com outros grupos dessa Copa. Tínhamos, por exemplo, um grupo com Croácia, Marrocos, Bélgica e Canadá. Já o nosso grupo tinha Sérvia, Suíça e Camarões. E a nossa estreia foi justamente contra a Sérvia. Eles tinham sim um bom elenco, talvez era até considerado uma ameaça para a seleção. A dificuldade contra a Sérvia sempre ia nas bolas aéreas. E cara, durante o primeiro tempo inteiro a Sérvia conseguiu se defender, a seleção até que estava bem no jogo, mas claro, com aquele climinha de estreia de Copa, ninguém queria se arriscar muito. E já no segundo tempo, com 23 segundos, a zaga da Sérvia dorme e a seleção tem uma boa chance com o Rafinha, que acaba desperdiçando. Um chutaço do Alexandro de fora da área, que vai na trave. Já no lance do primeiro gol do Brasil, o Neymar cria uma jogada, o Vini Júnior finaliza, o goleiro dá rebote e o gol fica livre pro Richarlison fazer. E exatos 10 minutos depois acontece o gol mágico do Richarlison, que bom, esse golaço de voleio inacreditável na estreia da seleção brasileira é de fato um absurdo. Vale lembrar também que o Neymar saiu lesionado nesse jogo, que já assustou muita gente. Houveram até rumores que ele poderia desfalcar o Brasil até o final da Copa. Mas enfim, mais 3 pontos para a seleção brasileira, uma estreia que só iludiu mais quem já estava iludido. O nosso próximo adversário era a Suíça, que no geral tinha um elenco melhor que o da Sérvia, e já se falava muito que seria o adversário mais difícil da fase de grupos para a seleção. E cara, não deu outra, o Sommer pegava tudo, tava difícil de chegar, um jogo meio travado. A Suíça também chegava com perigo em alguns lances, e a partir dos 80 minutos, quando o empate já parecia ser algo certo, Casemiro acerta um chutaço indefensável. Com essa vitória, se eu não me engano, a seleção já estava classificada, e também praticamente garantida em primeiro lugar do grupo, o que também já é muito bom, porque evita de umas oitavas de final você já pegar logo de cara uma França, por exemplo. E como já estava praticamente garantido, no jogo contra Camarões, o Tite optou por jogar com uma seleção praticamente toda reserva, e foi um jogo onde o Brasil amassou simplesmente 21 finalizações contra 7, mas o goleiro estava pegando tudo, até que nos acréscimos, com o jogo 0 a 0, o Aboubakar faz um belo gol que não muda nada no grupo. A seleção continuou passando em primeiro lugar do grupo e Camarões foi eliminado de qualquer forma. Olha, agora o negócio começa a ficar mais tenso ainda. Perdeu, tá na rua. Mas, pela seleção brasileira ter ficado em primeiro lugar, pegou o segundo lugar de um outro grupo. O que tranquilizou bastante, pois o adversário nas oitavas de final foi a Coreia do Sul. Era uma seleção razoável, mas sem muita enrolação. A seleção brasileira fez 4 a 0 só no primeiro tempo. Simplesmente o Brasil não deixou eles jogarem. Teve gol do Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. E nessa altura do campeonato eu já tava imaginando Richarlison lá na frente disputando pela artilharia. E bom, como eu disse, foram 4 a 0 só no primeiro tempo. O segundo tempo foi bem desinteressante porque a classificação já estava praticamente garantida. A Coreia do Sul até chegou a marcar um gol, mas nada que mudou muito no jogo. Inclusive o Tite até colocou o Everton para jogar. E aí sim passamos, a classificação nesse jogo era praticamente obrigação, a seleção cumpriu e agora vamos para as quartas. Olha, eu odeio ter que falar desse jogo, mas é necessário. O jogo começa assim, digamos, normal. A seleção brasileira até tenta ditar o ritmo de jogo, mas isso foi muito longe do que aconteceu. A Croácia, ela basicamente conseguiu o que ela queria, gastar tempo. Um jogo lento, sem ritmo e o mais importante, um árbitro que ajudasse eles. Pode parecer choro, mas se você assistiu esse jogo, você com certeza notou que certamente algumas coisas estavam erradas. E bom, na medida que o jogo foi pra prorrogação, a tensão só aumentava e o Livakovic foi um goleiro assim inacreditável. A gente costuma dizer que quem vira o Neuer no auge contra a seleção brasileira é o Ochoa. Nesse dia o Livakovic teve aula com o Neuer e o Ochoa. Bom, até que no primeiro tempo da prorrogação, no último lance do primeiro tempo, para ser mais exato, essa jogada linda, coletiva e o Neymar com a frieza absurda dribla o Livakovic para finalmente abrir o placar. E eu lembro que pelo menos para mim foi uma sensação de euforia junto com alívio. E cara, o intervalo da prorrogação é bem curto, mas eu passei o intervalo todo sentado na cadeira aliviado. Até que no segundo tempo da prorrogação o Tite tomou a pior decisão que ele poderia tomar. Sai Paquetá e entra o Fred. Sai Lucas Paquetá e entra o Fred. Beleza, cara, eu entendo o raciocínio de colocar um volante a mais, só que tristeza. Bom, por onde começar, né? Ele que entrou no segundo tempo da prorrogação conseguiu perder na corrida pro Gvardiol, que já tinha praticamente jogado 120 minutos. Ele tinha jogado 120 minutos. E aí que começa um misto de bagunças e coisas que poderiam ter sido evitadas. O Fred poderia não ter subido, o Casemiro poderia ter tentado marcar falta no Modric,
pênalti, a Croácia sobe para um contra-ataque e aí, cara, o gol já estava desenhado. A bola pro Petkovic e o gol da Croácia e a bola ainda desvia. E segue as exatas palavras do Neymar que definiu todos os brasileiros nesse momento. Não tem necessidade de você subir, velho. Não tem necessidade de vocês subirem. Fica aqui, tá 1 a 0, faltam 5 minutos, vai dar opção pra quê? E bom, a seleção logo sofre com as consequências de algo que ela mesma criou. Tudo que a Croácia queria, o sonho deles era uma disputa de pênaltis. E outros erros, Rodrigo batendo o primeiro pênalti, jovem, óbvio que sem tirar pressão, erra. O Alisson também, infelizmente, não conseguiu pegar um pênalti. E o Marquinhos erra o último pênalti que elimina o Brasil da Copa do Mundo de 2022. E o Tite simplesmente abandona os jogadores que estavam extremamente abalados, ele deixa os jogadores lá no campo e sai. E algo que eu acho muito curioso, que eu vejo pouca gente falando, é que se você for ver as disputas de pênalti na Copa do Mundo que ocorreram depois da eliminação do Brasil, você vai reparar muitos narradores mandando uma indiretinha pra nossa eliminação. Por exemplo, Argentina e França. O Messi cobra o primeiro pênalti pra Argentina, o narrador fala, ó o melhor batendo primeiro. E falando nisso, um dos negócios que me deixam mais tristes é que nós pegaríamos a Argentina na semifinal. Tá, o Argentina que tacou 3 a 0 nessa Croácia, o que me faz pensar, será que iríamos passar da Argentina e ir pra tão sonhada final contra a França? Isso nós nunca vamos saber. E se você quiser ver um vídeo onde eu te falo sobre as 8 eliminações do Barcelona em Champions nos últimos anos, eu tô deixando um card passando agora. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra fortalecer e comenta aqui quem foi o maior responsável pra você pela nossa eliminação contra a Croácia. O juiz, o Fred, ou você acha que realmente foi algo coletivo e que tentar achar apenas um culpado é um erro? É isso, cara, tamo junto, valeu.